Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da hidrologia e agora no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nossa personagem principal, que é a bacia hidrográfica. Bem, a bacia hidrográfica é uma área delimitada pelo relevo, pelas partes mais altas do relevo, também chamado de divisor de águas, divisor topográfico, interflúvios, Então são os limites da nossa bacia hidrográfica, que é justamente a região mais alta. Nós temos o rio principal, que é banhado por vários afluentes que têm suas nascentes, também chamadas de cabeceiras, olhos d'água. Então, esses são os elementos principais de toda a bacia hidrográfica. Toda bacia hidrográfica tem um rio principal, seus afluentes, suas nascentes e o seu limite, também chamado de divisor de água. E tem o ponto final, que é onde toda a água da bacia drena. Ela é o ponto de saída, chamada de foz ou exutório. Normalmente, esse exutório ele vai desaguar em outros rios maiores ou no oceano, ou ainda bacias endorreicas, por exemplo, que elas têm como saída apenas a evaporação ou a infiltração, não desaguam em nenhum outro lugar. Mas essas são exceções. Via de regras, todas as bacias hidrográficas têm uma foz que deságua em rios maiores ou se dirigem até os oceanos. Bem, aqui nós temos uma simbologia, um esquema de bacia hidrográfica. Ela está sendo desenhada com o seu limite, que é essa linha tracejada, e esses tracinhos são os afluentes e os seus rios, seus tributários aí que vão desaguando no rio principal, e esse é o ponto final chamado de foz. E é interessante lembrar, que essa forma ela é representada em diversos outros elementos da natureza, como por exemplo as folhas. Então as folhas lembram muito o formato de uma bacia hidrográfica. Bem, aqui nós estamos mostrando o divisor de águas, que é o limite entre uma bacia hidrográfica do rio A e uma bacia hidrográfica do rio B. Então, o limite entre duas bacias é aquilo que nós dissemos, a parte mais alta do relevo que divide as águas das chuvas. Então, uma chuva que cai sobre essa região, ela vai ser dividida para cá. Nessa área, nós temos a bacia hidrográfica do rio A e a chuva que cai sobre essa região, sobre essa vertente aqui dessa montanha, vai ser direcionada para esse rio principal e, portanto, aqui nós temos uma divisão, um limite entre duas bacias vizinhas. Bem, pessoal, aqui nós temos um corte transversal das bacias hidrográficas. Então, essa linha é a superfície da Terra, Aqui são os pontos mais altos, portanto, o nosso divisor topográfico. Essas linhas tracejadas são o lençol freático. Nós temos duas linhas, porque a linha superior indica quando o lençol freático está no seu nível máximo, na época de cheias, quando nós temos nas estações chuvosas, nós temos mais infiltração e o lençol freático sobe, ele fica com um nível mais alto. E nas épocas de seca, com menor infiltração, o lençol freático acaba rebaixando o seu nível. Então, seria indicado por essa linha inferior. Então, nós temos aqui o divisor freático, que é justamente onde o lençol freático se divide, Nós temos aqui a vertente para essa direção e para essa direção.
Então, a água que chove sobre a montanha, ela se divide em duas bacias hidrográficas que vão direcionar a água para rios diferentes. Então, nessa imagem, nós temos o rio X, que é um rio perene, porque mesmo quando o lençol freático está no seu nível mais baixo, ele ainda é alimentado pelas águas subterrâneas. Então, portanto, é um rio perene. O rio Y também é o mesmo caso, alimentado mesmo nas épocas de lençol freático baixo. Aqui nós temos um curso d'água intermitente, que significa que ele tem água em apenas certas estações do ano, né, em pequenos meses do ano e não o ano todo. E o rio Z, que também é um rio perene. Só para lembrar dos conceitos, né? Rio perene é aquele que tem água o ano todo, que é alimentado pelo lençol freático todos os meses do ano. O curso d'água, o rio intermitente, é aquele que seca durante alguns meses, as estações secas. E nós temos o rio efêmero, que significa passageiro, aquele que só tem água quando nós temos chuvas intensas, chuvas fortes, tá bom? Bom, agora dando continuidade às principais características físicas ou fisiográficas das bacias hidrográficas. Essas medidas que nós vamos comentar aqui são medidas que nós determinamos normalmente pelos SIGs, né, Sistemas de Informação Geográfica, que são os softwares, né, que nós utilizamos de geoprocessamento para medir essas características das bacias hidrográficas. Então, as principais medidas que nós teremos que ter para relacionar alguns coeficientes, que são características físicas das bacias, o primeiro deles e um dos mais importantes é a área. A área medida em quilômetros quadrados, em metros quadrados, em hectares. Então, a gente precisa da área. O perímetro, né, que é a medição dos lados, medido em quilômetro, medida linear, quilômetro, metro. Nós temos o comprimento do eixo da bacia, né, o comprimento da bacia. Nós temos o comprimento do rio principal. O comprimento do rio principal, ele mede a curvatura do rio, os meandros, as curvas, as voltas, né, da sinuosidade do rio. O Talweg é uma linha mais reta, então a gente mede da nascente à foz em linha reta. Esse é o Talweg. Então nós precisamos dessas medidas. Comprimento de todos os rios e canais. Então, além do rio principal, a gente também vai precisar do comprimento de todos os rios e afluentes, canais. A cota, que é a medida de altitude, né, em relação ao nível do mar, do ponto mais elevado, né, então o pico, né, a parte mais alta da bacia hidrográfica, e a parte mais baixa, né, a principal depressão, né, o vale mais baixo, e as cotas das extremidades do rio principal, que é a nascente e a foz, que é a saída ou exutório. Então, todas essas medidas são retiradas de um software de geoprocessamento. E nós vamos relacionar aquelas medidas a alguns coeficientes. Por exemplo, esses dois principais coeficientes são relacionados à forma, fator de compacidade, que vai relacionar se a bacia ela é circular ou quanto ela é próxima de um círculo perfeito. Então, esse é o coeficiente de compacidade. É a relação entre a forma da bacia e a fórmula de um círculo. O fator forma é para saber quão alongada ou achatada é a bacia. Então, nós vamos relacionar que tipo de forma ela tem. Ela é mais alongada ou mais circular, né? Isso tudo é importante, a forma da bacia.
que é medida por esses dois coeficientes, compacidade e fator forma, é importante para a gente saber se ela tem mais chances de sofrer com enchentes e inundações. Por quê? Porque essa terceira característica, que é o tempo de concentração, é o tempo que demora para a água das chuvas se concentrar em um ponto só. Isso significa que se toda a água da chuva se concentrar e esse tempo for curto, isso aumenta as chances daquela bacia hidrográfica sofrer com inundações, né? Isso, picos de enchente. Então, isso é ruim e isso é mais comum para as bacias que têm formas circulares, que são mais achatadas, mais arredondadas, porque a água se concentra rapidamente e aí aumenta as chances de sofrer com enchentes e inundações, beleza? A sinuosidade do curso d'água. Então, a gente vai relacionar o comprimento do rio principal com o Tauweg, para a gente saber se temos muitas curvas, muitas voltas, muitos meandros no curso d'água. A densidade de drenagem é para saber se nós temos uma bacia cheia de canais afluentes, né, ou se ela é mais pobre, mais esparsa a drenagem. Drenagem é os rios, né, os afluentes. A declividade relaciona as diferentes cotas, né? Quanto mais íngreme, mais plano, né? Então, declividade está relacionada também à velocidade da água ao escoar sobre a superfície. Isso também é relacionado com enxurradas, né? Com a força que a água vai escoar sobre a superfície. Isso tem a ver com a declividade. Então, a declividade média da bacia como um todo, bacias que são mais íngremes, tem mais chance de sofrer erosão, de sofrer enchentes, né? E a declividade do rio principal, né? Que o rio principal vai relacionar as cotas da nascente e da foz, que são os extremos do rio principal. Beleza, pessoal? Então, no próximo vídeo, a gente vai descrever essas características mais profundamente. Então, espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá!